Oi a todos, este é o canal Léo Filho de Leão. Eu vou começar dando um oi, falar seja bem-vindo, que às vezes falo bom dia, boa tarde, boa noite, aí vai vir depois, né? Talvez vai vir depois do vídeo, porque não é ao vivo. Então vou começar a falar assim: oi, bom dia, oi, tudo bem? Você que está me ouvindo, seja bem-vindo. Desejo tudo de bom para vocês. Vou começar a comunicar assim. Hoje a data é Hoje é dia 11/11 de 2020, aproximadamente 11 horas e 32 minutos. E a cronologia do tempo sempre avisada. Eu quero fazer, esse é o vídeo Justiça, é o vídeo Justiça, o 20º vídeo agora que eu estou fazendo. Vou dar continuidade ao 19 que eu fiz. Vou corrigir aqui também no vídeo anterior que eu falei sobre o livro que falava dessa organização, né, que tem o Bill Gates e o Rockefeller lá em relação às igrejas, né? Aí eu falei que era livro apócrifo. Às vezes você está no livro apócrifo, aí você acaba confundindo, né? Apócrifo não. Esse livro é de Instituto de Pesquisa Cristã, que eu já expliquei em outros vídeos. Ele é um livro apologético, né? Ele diz que combate as heresias, essas coisas aí, e denuncia a nova era, a maçonaria, algumas coisas. Antes a igreja evangélica fazia isso. Embora tem coisas que eu concordo nesse livro, mas tem coisas que eu não concordo. Mas eles fazem uma apologia, né? Por exemplo, lá defende a doutrina da Trindade, eu já não concordo. Então eles refutam, eles fazem apologia contra os unicistas. Lá denuncia a maçonaria. Ah, tá certo, tem coisas que a gente concorda. Tá entendendo? Entendeu? A gente às vezes está numa ala, numa circunstância. Ah, nesse ponto eu concordo, nesse ponto eu já não concordo. Então pega a peneira, ó, analise tudo. E apologia é isso, é a defesa da fé que eles dizem, né? E algumas coisas eu concordo lá na linha de pensamento deles, até certo ponto. Mas depois que a gente descobriu tantas outras coisas aí, a gente fica com o pé atrás, né? Porque hoje o povo quer fazer jogada com tudo. E o Evangelho, a mensagem da cruz, ela é muito simples, né? É poderosa, né? Vem do Eterno, mas é simples. Aí tá aqui, né? Isso que eu queria corrigir. Isso. E terminei, né? Onde a igreja que eu estava falando, né? Que eu congreguei, depois que eu saí da igreja batista, que eu estava falando no vídeo anterior, eu congreguei aqui na Assembleia de Deus, aqui perto de casa, né? Aí eu não sei se foi entre 94 até 96, porque eu saí da Batista lá em... É meio complicado. Eu comecei a ir para a Igreja Batista em 1993, que eu falei. E fiquei lá até, eu acho que no ano de 94 ou 95, provavelmente. Aí depois eu vim para cá, para essa Assembleia de Deus. Que eu lembro do Mesquita que morava aqui em casa, ele ia. E aí eu comecei a ir, porque... Saí um pouco chateado lá, houve contradições, né, naquela época. Depois, aquela questão, né? Você é adolescente e você convive com um grupo de pessoas e você acaba acostumando. E você depende da sua mãe, né? E onde sua mãe vai também, às vezes você acaba indo. E tem aquela questão de respeitar o mais velho, que as escrituras falam, o pastor, a autoridade, quem ela quer que seja. Defeito eu tenho, pecado eu tenho, e eles também têm pecados, né? Não vamos... Mas aí é aquela questão, né? Tudo tem um limite. Aí a gente fica lembrando das escrituras. Tem que obedecer o mais velho, né? Tem que obedecer o pai e a mãe. Tem que respeitar o líder, o que está ensinando. Mas as próprias escrituras falam, ó, seja como os bereanos. Se estiver falando de acordo com a vontade do Eterno, você concorda. Se não, você não concorda. Então a própria escritura é uma espada de dois gumes para todo mundo. Tá entendendo? Então aí é onde é que entra o discernimento. Aí vai passando um tempo que depois você vê que é aquele ponto que eu falo, né? O que continua sendo certo ninguém tem como negar. Mas você tá ali tá dizendo tal coisa, e você tá pregando uma coisa, dizendo totalmente ao contrário daquilo que ensinou, você fica falando, mas como é que pode ensinar o errado e afirmar que tá certo? A gente fica querendo entender. Então tem pontos doutrinários aí que é complicado. Aí ia para uma igreja, ia para outra. Por exemplo, eu ia para a igreja batista, congregava lá. Lá não tinha... lá tinha uma pastora, na época lá. E tinha umas polêmicas com ela lá. Mas ela é uma boa pessoa, né? A gente sabe, no geral, como ser humano, é uma boa pessoa.
Mas tinha coisas que eu não concordava. Aí depois eu visitava a congregação, porque eu falei que ia para a congregação, eu ia para a congregação, nunca fui batizado na congregação não, né? Imagina se eu fosse batizado na congregação, e agora tá falando aqui, eu já era um excluso de lá, né? Porque quem é batizado lá e sai falando de lá, tá enrolado, né? E não é questão de falar, né? Tem pontos que concordamos ou não, vai entender. E a gente tem que estar num ajuntamento, né? De qualquer forma, uma andorinha só não faz verão. Então é complexo, né? A não ser que seja a andorinha do tal do Elias. Se você for um Elias na vida, aí você é uma andorinha que faz verão mesmo. Então é complicado. Se você não é Elias, fogo não cai do céu, não acontece nada, uma andorinha só não faz verão, né? Porque eles questionam isso, né? Porque às vezes você fala assim, mas eu não vi o braço da pessoa nascer aqui. Aí ele vai fazer a pergunta, e você ora para alguém fazer com que o braço de alguém nasça, já que você está cobrando tanto dos outros, porque você não mostra também? Porque da maneira que você cobra, você também é cobrado. Então a gente fica naquela coisa, e aí? Mas também você não está certo aqui. Ah, você também não está certo ali. O ser humano é dessa forma. Mas com o intuito de seguir o eterno e os mandamentos. E tem coisas que eu tinha convicções e deixei as convicções, hoje eu tenho outras convicções. Mudou-se muita coisa, você está entendendo? Então, na congregação, nem pastor tem. Lá tinha pastora. Aí eu ia para a assembleia. Não, o pastor nosso é o Salvador. Esse é o que deu a vida pelas ovelhas. Aqui tem ancião, mas tem que respeitar a autoridade. Qualquer coisa tem um líder. Tá entendendo? Aí vai pegando as escrituras que você vai entendendo. Aqui é mais organizado por isso, tudo. Aí quando ia para uma, aqui crê na Trindade. Ah, eu não creio na Trindade, fica difícil. Ia para outra, aqui cobra dízimo. Poxa, o dízimo foi abolido, a congregação está certa. Mas a congregação, não sei se eu acho que ainda acho que ela é baseada em 3 pessoas também. Acho que ela crê na doutrina da Trindade, por mais que ela não fala de uma forma direta. É baseada na doutrina da Trindade. Ah, tem tempo. Aí, para onde é que você vai? Se tudo tem contradição. Entendeu? Vou pegar aqui, tá aqui. Aí tá, eu vou dar continuidade aqui ao que eu estava lendo, né? Isso, aí eu visitava a congregação, tá? E aí em 1995, 96 eu saí da Batista e fui para a Assembleia de Deus aqui perto de casa. Às vezes visitava a congregação para querer entender, porque eu estava procurando uma base para poder saber qual que era a mais certa para mim participar, porque eu só via contradições. Aí 97 a 2000, voltei para a Igreja Batista. Eu falei, de qualquer forma, ali ainda crê na Trindade, ali pede dízimo, ali não tem pastor, não tem pastora, mas acho que ainda crê na Trindade, parece que lá é só lá que tem salvação. Lá é a Filadélfia, a congregação cristã no Brasil. Aí eu falei, vou para a igreja do Tabernáculo da Fé, porque eles pensam um pouco que nem Voz da Verdade, do Ilhomar Branco. Quando eu comecei a ler as histórias dele, achava sensacional, interessante. Olha, o homem orava até morto e ressuscitava, né? Aí até aquela coisa todinha você querendo entender. Mas aqui cobra dízimo. E aqui também tem templo. Aí eu falei, então, aí o pastor, não tem igreja então perfeita para você. Eu falei, então não tá difícil. Aí agora eu encontrei o Zé Yahushua. Só que eu sou sozinho. Até agora eu não achei um por aqui. Tô sofrendo sozinho aqui em casa. Mas eu tô te falando. Eu tenho 7 a 8 anos que eu não vou para uma igreja evangélica. Estou vivo ainda, respirando. Triste por muitas outras coisas. Que eu já até mencionei aqui no vídeo. Tá entendendo? Aí tá. E no ano 2000 eu saí da Igreja Batista, voltei para a Assembleia de Deus, quando eu estava entre 95 e 96, aqui perto de casa. Participei de escola dominical, procurei coisar, eles de vez em quando combatia a Testemunho de Jeová, as outras igrejas que eles estudavam, certas heresias. No ano 2000, aqui ó, essa revista é de 97, tá aqui a data dela. Eu estava já na Igreja Batista. Eu saí de lá em 95, lá eu ia muito para a escola dominical da Assembleia de Deus. Aí depois lá começou a organizar, tem uma escolinha dominical lá na igreja onde a gente estava, a Igreja Batista, e pela CPAD. Aí depois eu voltei de novo, aí continuei na escola dominical da Assembleia de Deus aqui. Comecei na escolinha da Assembleia de Deus aqui, na escola dominical, entre 94 e 95. Fui para outra, lá comecei a colocar também, escola dominical, que eu voltei para Batista, embora sendo pastor e aquelas coisas tudinho.
cobrando dízimo, crendo na Trindade, um monte de coisa. E eu querendo entender, vamos dar tempo a tempo, né? Eu não entendia muitas coisas e você não é dono da verdade. Quem é a verdade é Yahushua, né? Hoje eu vejo ele como Yahushua, o nome, né? Ele que nos guiará a toda a verdade. Toda a verdade tem que ser ele. Não é só uma parte da verdade. Existem várias verdades que vão continuar sendo verdade, mas toda a verdade tem que ser ele. Toda, ele que é toda a verdade. E nele não há erro, não há maldade. Nós somos falhos, né? Aí o que acontece? 2000, saí da igreja, voltei para essa Assembleia de Deus, continuei para a escola dominical, lá estudava tudo, fui aprendendo algumas coisinhas, né? Tem coisa da igreja evangélica que eu aprendi bastante. Mas depois a gente vai vendo que tem coisas que eles nos ensinaram aí que não está batendo. As informações estão contraditórias. Hoje estão questionando as traduções da Bíblia, hoje o negócio está bem mais evoluído aí, porque estão questionando tudo. E de 2000, aí tá, eu fiquei lá. E lá era do Ministério Madureira. Aí eu saí de lá para ir para uma igreja que eu conheci aqui, que um amigo meu que morava aqui em casa foi indo para lá. E eu fiquei naquela questão assim, eu não sei se eu continuo aqui, se eu não continuo. E aí lá era uma missão Madureira, lá tinha, como se diz, mais comprometimento com a seriedade, responsabilidade. E era tanto tipo de polêmica que existia entre o fator, né? De uma coisa, eu até queria que minha mãe congregasse lá, mas ela não foi. Eu chamei ela não foi. Ela abriu até uma igreja aqui, junto com os irmãos aqui. Um dia a irmã, depois de muitos anos, veio e visitou minha mãe aqui. Não sei o que aconteceu entre elas. Então muitas coisas surgiu na minha cabeça, vi muitas contradições, coisas que até hoje eu não concordo e vou continuar não concordando. Mas as boas lembranças, que aquilo que foi de bom, vou continuar contando. E aquilo que ainda eu vejo como contradição, eu vou continuar falando, porque o negócio é complicado. E aí eu saí dessa igreja, que era do Ministério Missão, embora não fui batizado lá, fui batizado na Igreja Batista. E fui para lá. Só que é aquela questão, né? Você tem uma visão unicista ainda. A gente vai te aceitar aqui, tudo por respeito e tal. Mas para você participar de Santa Ceia, essas coisas, você tem que estar de acordo com a doutrina da igreja, que era a doutrina principal. E eu nem tomava Santa Ceia, nada, sentava lá e tudo. Aí depois eu fui para uma igreja mais próxima aqui. Só que essa igreja que era mais próxima, que era do irmão da madeireira aqui, o pastor da madeireira aqui, o irmão Nilton. Fiquei lá um bom tempo. Aí eu comentei até um pouco os pontos que eu não concordava na igreja, né? Mas aí entrava nessas histórias, ele também não gostava muito de conversar, aí ficou por isso mesmo. Mas de qualquer forma eu continuei congregando lá, às vezes tinha uma oportunidade, cantava, falava, lá não tinha muita gente, eram poucas pessoas. Ele já tinha vindo de uma outra igreja também, ele disse que já teve algumas, né? Saiu, né? Direito de vir todo mundo tem, problema ou não problema que ele teve lá, é com ele. E aí ele teve essa igreja lá que ele mesmo disse que construiu lá com fruto do seu trabalho. E aí eu fui e fiquei indo lá, né? Então, cada lugar desse, se você for especificar uma história, muitas coisas para ser contadas, se caso for necessário contar. Aqui é só para dar uma ideia de onde eu passei. Aí fiquei indo lá deixava cantar os hinos da Voz da Verdade, eu achava interessante, lá já não cantava, eu já nem pegava oportunidade, porque eu já passei o que acreditava, o que não acreditava, minhas decisões. Mas mesmo assim o pastor dessa igreja aqui, ele era legal comigo, todo mundo gostava dele também. Ele falou, você vai sair daqui para ir para uma igreja que não é ligada a ministério nenhum, né, num lugarzinho assim, que eles têm sempre essas comparações. Aí eu fiquei observando, analisando, sempre tem alguma coisinha que aqui a gente tem mais responsabilidade, ou aqui a gente é melhor do que esse, aqui tem um fundamento porque é ligar tudo. Quando você vai pegar a raiz, fazer que nem o Rubens. O problema não é a árvore, é o pomar. O pomar é muito sério, né? Aí quando eu entrar nessas discussões, o negócio é complicado. Aí eu comecei a entender, a perceber, eu falei, o negócio é muito sério. Da mais simples à mais elevada, é complicado estar hoje numa igreja evangélica. Mas mesmo assim, vamos analisar tudo e reter o que é bom. O que é bom a gente pega. O que a gente não concorda, deixa para lá. Porque, né, evitar as sedições, as sedições da igreja, as confusões, as contendas. Nós não temos tal costume.
Aí todo mundo pega um texto e coloca. Mas quando chega no ápice do cálculo de concordar com não concordar, sempre vai ter isso. Entre esses ministérios totalmente diferentes uns dos outros. E vão tudo para o mesmo céu, né? O importante é que diz que vão para o mesmo céu. As igrejas da Ásia, né? Ah, eu tenho contra ti isso, mas eu tenho isso a favor. Eu tenho contra ti isso, mas eu tenho isso a favor. Só a menina dos olhos é a tal da Filadélfia. E Filadélfia, todo mundo quer ser a tal da Filadélfia, né? O negócio é meio complicado. Aí eu fiquei lá um bom tempo, de 2002 a 2006 é que eu fiquei. Nós também acho que não tinha nada de registro, via por visitar mesmo, sentar, tá tudo certo. Depois eu fui para a igreja metodista, que ficava lá no setor O, que aí era a questão da situação do encontro que eu participei. E fiquei lá de 2006 a 2010, mais ou menos outubro ou dezembro de 2010, ainda às vezes ia lá, saí de lá. E nisso depois eu fui para 2011, aí no mês de julho, entre junho e julho, eu fui passar na nossa terra do Ricandazema e depois eu fui para da Ceilândia. Aí tem as minhas historinhas também aí que eu vou lembrando no tempo, que dá para entender muitas coisas que está acontecendo. E fiquei de 2011 a 2013 na Sara Nossa Terra. É isso que aconteceu, né? E hoje estamos no ano 2020. Então esses são os lugares que eu passei, mas eu não sou de igreja evangélica nenhuma mais. Não pertenço. Tenho as boas recordações, tenho algumas tristezas que ainda trago comigo, que eu não concordo, e muitos acontecimentos que vêm ocorrendo aí que eu estou tentando passar e ser transparente o que vem ocorrendo comigo e deixar isso gravado. O amanhã está na mão do Eterno. E a Constituição nos dá o direito de ir e vir, né? Desde que a gente esteja respeitando as leis, seja um bom cidadão, mesmo que tenhamos pontos que não concordamos, essas coisas, mas a gente tem que ser um bom cidadão e andar nos caminhos certos. Embora o sistema, seja na área política, religiosa, alguma coisa, a gente sempre vai ver corrupções. E a gente não quer estar na corrupção, embora até nós somos sujeitos à corrupção. Você está entendendo? Eu e você. Mas eu estou te falando que a corda, ela arrebenta para o lado mais fraco. Se você errar, com certeza vai ter gente para cobrar, que não é brincadeira. Mas quando essa galera lá de cima erra e você tem provas que está lhe prejudicando, que errou contra você, geralmente não vai valer. Mas para anular seres humanos, principalmente a parte aqui de baixo, é muito fácil disso acontecer. Aí, tá, então até 2013 eu era da Sara Nossa Terra. Congreguei lá e saí das igrejas. Aí um dia eu voltei aqui na igreja do irmão Nilton, que é da Assembleia de Deus de 2002 a 2006, que de vez em quando, mesmo indo nas outras igrejas, eu continuei a amizade com algumas pessoas. E às vezes visitava. Mas eu era da Sara Nossa Terra, que é a igreja que eu mais ia por último. Acabou, não fui mais para igreja nenhuma. A minha irmã mandou uma cartinha do Rio de Janeiro para mim, falando, ô Léo, né? Em 2012 começou um monte de coisa em relação a eu me sentir que estava sendo observado. Lembra que eu falei dos outros vídeos, do show do Truman, essas coisas? Aí ela mandou uma cartinha para mim e tal, falando que para Deus Eterno me abençoar. Oi, meu irmão Léo. A paz do nosso, né? Porque ela veio como messiânico, Jesus e tal, porque eu sou messiânico. Mas eu não ando chamando mais Jesus. Embora não estou aqui para condenar quem se chama Jesus, mas tem o Jesus Mitra, né? Que a gente não concorda. É por esses caminhos aí que é muita forma de estudo para a gente entender. Né? Tem muitos dos nossos que ainda chamam Deus, Jesus, para as pessoas entenderem. Mas o nome não é esse. E pronto, ponto final, não é esse. Eu estou no mais próximo. Se não for esse, a gente muda também. Eu sou dessa forma. Tá aqui. A carta que ela mandou, desejando bênção, tudo de bom para mim. Foi no ano de 2016. Aí hoje estou em 2020. Até hoje ainda passo por muitos problemas na vida, dificuldade, ataques cibernéticos, essas coisas, tudinho que eu vou querer dizer em relação à justiça. Agora, a Igreja Batista, numa época, aí, mandou uma carta para mim. O pessoal de uma Igreja Batista El Shaddai, que eu falei que eu congregava lá e que tem pontos que eu não concordo. Muitas coisas aconteceram. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se está aqui a carta. Peraí. Peraí. Ai, cadê a carta? Tá aqui ou não tá? Tá aqui.
Geralmente com 30 e poucos minutos o vídeo acaba. Esse é o 20. Tá aqui, Ministério da Reconciliação, Missão Resgate. Buscar o Eterno enquanto se pode achar. Isaías 56. Aí tá dizendo de qual igreja é. Ministério da... Aqui a carta diz que era da Igreja Batista El Shaddai. Tá aqui, ó. Batista El Shaddai, tá aqui, ó. Cruzada, não sei o que, ó. Tá aqui, ó. Batista El Shaddai, que era a igreja onde eu falei. Lá tem pastor, até hoje eu também não concordo com esse negócio de mulher estar na frente, embora o Eterno ama as mulheres e usa elas também para ser uma bênção. Aqui. Tá aqui. Ou seja, quando eles mandam aqui Ministério da Reconciliação, foi qual a data? A data foi dia... Não tem data aqui não? Deixa eu ver se a carta tem data. Não botaram data aqui não. Eu gosto das coisas que tem data. Foi provavelmente nesses anos aí. Não sei se foi 2015, 2014, 2016, provavelmente nesses anos. Eles não colocaram data. Eu gosto das coisas com data. Já viu que com meus vídeos eu começo com datas? Pra gente estar situado na cronologia do tempo, né? Aqui parece que não tem data a carta. Mas foi mandado, tem aqui uma rúbrica de alguém que mandou, né? Aí tá aqui, ó, você se afastou da sua igreja e nós estamos com muita saudade do seu sorriso, de seu rosto amigo e de sua voz. Que legal, tem uma parte interessante aqui que eles dizem que gostam de mim, né? Que tá com saudade do meu rosto, do meu sorriso, aqui tá dizendo isso. Seu lugar está vazio e nenhuma pessoa será capaz de preenchê-lo. Poxa, eu saí de lá no ano 2000 com um problema que teve lá, uma discussão entre a pastora de lá com a minha mãe. E por ela ter falado alto com a minha mãe, eu não gostei, e aí ela ficou brava, mas foi muitas outras coisas que ocorreu. Isso aí já foi resolvido, né? Dizendo que entre elas foi resolvido. Só que eu decidi, depois de muitas coisas ter acontecido e muitos pontos doutrinários eu não concordar, e também por coisas que eu ainda não era liberto, que era uma coisa pessoal minha, eu nem queria mais ir para a igreja e estava procurando ver o que eu poderia fazer. Tinha coisas como eu às vezes tinha sentimentos de erros e às vezes eu errava por impulso. Como eu falei para vocês, ainda sou virgem. Tinha coisas que eram dentro de mim que eu não tinha coragem de abrir a boca e conversar lá dentro dessa igreja o meu passado. Porque para mim uma oração já perdoava e resolvia os problemas. Eu pensava que a gente tinha que fazer igual o povo que vai para a igreja católica, chegar lá naquele confessionário lá da igreja, que o padre fica ouvindo os pecados das pessoas. Para mim não, eu errei, vinha às vezes arrependimento, chorava, botava lá o joelho, orava, para mim tinha um perdão automático. Então tinha coisas que eu não coisava. Porque também, se for para questionar pecado por pecado, se fosse só eu que pecasse lá dentro, a gente ia botar muita gente na fila para fazer comparações, né? Mas esse foi o ápice do problema, em que problema sentimental, eu gostava de uma moça lá, não deu certo, muitas coisas, eu falei, não, o que os olhos não vê, o coração não sente, deixa eu sair daqui. Aí juntou um monte de tipo de sentimento diferente, com alguns errinhos que eu já tinha errado no passado, alguns conflitos, algumas coisas, como eu também já mencionei no vídeo anterior, eu juntei tudo e caí fora de lá, e saí de lá, e por coisas que eu não concordava nem com ela, nem com outras coisas que até hoje eu não concordo. E aí alguns falam, vai ter a revelação do fruto podre que vai cair da igreja. O Eterno vai balançar a figueira e não vai ficar um aqui. Aí começa aquelas coisas, né? Aí eu, tô entendendo, tá. Eu vou ficar aqui nada, não, vou sair para outro lugar e vou continuar servindo o Eterno aonde ele estiver, porque ele é onisciente, onipotente, onipresente. Né? Aí eu comecei a entender que não é a denominação, não é o irmão que vai me salvar, não. Quem vai me salvar é o Messias. Embora a gente tenha que ter comunhão uns com os outros. Já vi essa pessoa depois na rádio, me tratou bem com a educação e tudo. Agora, quando fala Ministério da Reconciliação, bom, tem pontos doutrinários que eu não concordo até hoje lá dentro dessa igreja. Pastora, dízimo, templo, hoje aqui eu não estou concordando muito. E vocês querem minha volta lá, né? Pelo que eu entendi, querem minha volta lá. Eu não sou da de vocês. Eu não vou concordar com vocês. Agora, como ser humano, amar o próximo é minha obrigação, amar o próximo. Amar vocês. E se vocês falam do amor ao próximo, também como está no mandamento, tá certinho. Tá sentindo falta do meu sorriso? Gosta de mim? Tá certo. Agradeço, tá? Não é hipocrisia não, agradeço. Mas eu não sou desviado não, eu sirvo ao Eterno, tá? Reconciliação, é reconciliação com vocês?
por questão de igreja, doutrina, não tem como eu reconciliar com vocês, que eu não concordo. Eu não vou levar, eu não vou aceitar. Coisas que vocês pregavam aí, que ainda continua sendo certo, o certo vai continuar certo. Parabéns para vocês. Tá entendendo? O certo vai continuar certo. Mas tem pontos que eu não vou concordar. Não é só na Igreja Batista, não. Em outros lugares eu não vou. Eu tô irado com outras coisas que eu não concordo. Aqui está falando um pecador, uma pessoa que é sujeita a falhas, a cometer erro como qualquer outro. Mas eu não estou suportando mais ficar dentro de um lugar que as pessoas falam que aquilo ali é certo, sendo que as escrituras falam que aquilo ali é errado. Eu não concordo. Errar, todo mundo erra. Mas você afirmar que um erro é certo, aí o negócio fica mais calamitoso. Eu não gosto disso, sabe? Eu estou indignado com algumas coisas. Mas está aqui. Mas reconciliar com os irmãos, né? Porque às vezes tinha uma discussão lá, umas brigas lá. Já apanhei lá dentro também. Em outros lugares já teve problema. Já errei também. Porque aqui não é uma pessoa certinha que está falando com vocês, não. Já errei com eles também. Mas já erraram também comigo. Mas aqui reconciliar com os irmãos em quê? Eu já vejo vocês aí, às vezes, quando eu passo, vejo. Oi, tudo bem? Não sou falso, sorrio. Gosto de vocês. Não estou dizendo que eu não gosto. Gosto sim. Está aqui no meu coração as boas lembranças. Mas pontos doutrinários, coisas eu não concordo mais. Então, já que vocês mandaram uma carta dessa para mim, falando que eu tenho que reconciliar, o que eu tenho que reconciliar com vocês? Que ainda tem pontos que eu não vou concordar até hoje. Eu já fui um dia na casa de vocês, visitar vocês. Educadamente, vocês me atenderam bem e faz bem. Se vir aqui em casa, eu quero que venha. Eu vou sorrir para vocês, eu vou tratar vocês bem. Mas tem pontos que até hoje eu não concordo e ponto final eu não vou concordar. Porque as igrejas evangélicas, elas são isso. Isso para mim se torna uma lavagem cerebral de forma tão grande, porque vocês não têm denominador comum. Vocês são... É complicado demais. Aí eu fico questionando a vara de Arão, de Efraim, que tem que ser uma só. Ah, então tá bom. Tá? O que é certo vai continuar certo. Mas para mim, até certo ponto, foi legal falar que gosta do meu sorriso, que me ama. Eu também, até certo ponto, concordo com vocês. Mas isso aqui, para mim, até certo ponto, é uma ofensa. Eu não tenho que reconciliar com as pessoas porque eu saí de lá, não. Saí, fiquei na minha, vieram aqui, me visitaram, eu já visitei vocês. Não sou falso com nenhum de vocês. Como ser humano e direitos humanos, todos nós somos participantes diante de uma Constituição que temos direito de ir e vir. Mas não fala de reconciliar não, que eu não estou desviado não. Eu estou procurando servir o eterno. Às vezes eu erro, falho, como vocês também falham e erram. Mas não manda não, porque a minha salvação depende do eterno, não de vocês. Tá? É do eterno. Eu acho isso aqui uma ofensa. Eu não desviei. Às vezes a gente desvia com nossos pecados, nossos erros. Que a gente não pode ser arrogante. Entendeu? Ah, porque você começou aí. Até certo ponto eu sou grato. A gente começou a entender o evangelho aí. Mas tem coisas que vocês não abrem mão e vocês não estão nem aí pelo aquilo que vocês começaram a dizer que aqui é inerrante palavra do eterno. Tá entendendo? Isso aqui não é só para a Igreja Batista, não. É para a Assembleia de Deus, para a Congregação Cristã no Brasil, para Mormons, Testemunho de Jeová, para tantas outras religiões do mundo, para tudo, para a Igreja Católica, para vocês tudinho. Onde é que está aqui? Então a gente vai ficar assim, questionando. Eu estou irado. Eu estou irado, porque eu tenho direito de ficar irado também. Se o meu Salvador, que é perfeito, ele irou, por que eu não posso ficar irado? Nos assuntos que ele me ensinou e disse que aqui está certo. Isso aqui está sendo questionado no mundo todo agora. As religiões estão sendo questionadas, o Alcorão, a Bíblia. Os ateístas estão olhando, vocês tudinho. Está todo mundo olhando, as sociedades secretas. Entendeu? O ecumenismo aí é uma misturaiada de tanta coisa que se torna tudo hipocrisia, sabe? A gente não aguenta mais. Essa é a minha manifestação aqui. Isso aqui eu não estou jogando só para o pessoal da Batista, não. Tá? Eu não desviei, não. Às vezes eu tenho um conflito. Sou sincero e transparente com as minhas fraquezas. Com vocês, tudinho. Mas tem coisas que eu não concordo. E pronto, final. E vou ter que, como um bom cidadão, eu tenho que amar o meu inimigo. Eu não vou amar as pessoas que pelo menos falam de algumas verdades do Evangelho. Vou. Quanto menos errar, melhor fica. Agora eu não gosto. Eu tenho que reconciliar com quem? Teve uma briga? Teve. Passou. Já se viu? Já. Conversou? Eu não há.
Pedir perdão do quê? Por uma briga? Eu peço perdão aqui para vocês. Por causa de uma briga ou discussão. Começou só a partir de mim? É a pergunta. Entendeu? É para tudo. Passar a nossa terra, para metodista, para qualquer um. Eu não concordo hoje com muitas coisas que vocês pregam e falam. Bato o sinal. E os meus erros, eu comecei a ser sincero lá na igreja metodista depois do encontro e lá na Sarau Nossa Terra. Eu não devo nada para vocês. E os meus erros, o meu Eterno já perdoou. Eu queria mostrar aqui sobre... Deixa eu ver aqui se vai dar tempo de eu pegar aqui a... Vamos ver se vai dar para gravar, porque já tem 30 minutos. Aqui, ó. Nada consta criminal da Polícia Federal, tá? Atualizado agora, ainda vale por 30 dias. Foi tirado 1/11 de 2020. Esse aqui também da Polícia Civil. Vale por 90 dias. Fora os anteriores que eu já levei para a Justiça e mostrei. Lá eu conto um pouquinho da minha história. Cadê aqui? Deixa eu ver se tem aqui a data. 3/11 de 2020. Vale por 90 dias. Tá? Isso aqui é para a Justiça, se algum dia for analisar meus vídeos e ver. Já mostrei antes disso, os meus nada consta de criminais. Sou um cidadão de bem, para vocês todinho, de religião e de não religião, tá? Eu tô sofrendo ataque cibernético, fraudes e muitas coisas estão me anulando como ser humano e cidadão. Independente de política e religião, tô aqui, ó, fazendo a minha manifestação. Tá bom?